Tô lendo o comentário de Apocalipse capítulo 21, a Nova Jerusalém. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não mais existe. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como noiva adornada para o seu esposo. E ouvi uma forte voz procedente do céu, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com o povo, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. E ele enxugará de seus olhos toda a lágrima, e não mais existirá morte, nem tristeza, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que se assenta no trono disse: Eis que estou fazendo novas todas as coisas, e disse: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E então me disse: Feito está. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao que tem sede, lhe dar-lhe-ei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas. E eu lhe serei por Deus, e ele me será por filho. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos detestáveis, aos assassinos, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e aos enganadores, sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas falou comigo e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me conduziu no espírito a um alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Ela tinha a glória de Deus e sua radiância era como uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalizada. Ela tinha um muro grande e alto, com 12 portões, e em cada portão 12 anjos, e nos portões inscritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portões ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha como medida uma vara de ouro para medir a cidade, seus portões e muros, e a cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, ela tinha 2.300 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu seu muro, 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro transparente. Os fundamentos do muro da cidade eram adornados com toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de
crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. E os 12 portões tinham 12 pérolas, sendo cada um desses portões uma única pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro transparente. E não vi nela nenhum templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. E a cidade não precisava do sol nem da lua para iluminá-la, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. E as nações andarão através de sua luz. E os reis da terra lhe trarão sua glória, e seus portões nunca se fecharão durante o dia, porque ali não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela jamais penetrará qualquer coisa impura, nem alguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A Nova Jerusalém e a árvore da vida. Depois do juízo final, João exibe a seus leitores um quadro de perfeição que difere radicalmente do mundo atual. A velha ordem já passou e todas as coisas são novas. O tempo cósmico se converteu em eternidade. A separação de Deus se converteu em comunhão íntima com Ele. A morte pertence ao passado, pois os santos bebem da água da vida. Os ímpios estão no lago de fogo, enquanto os santos estão com Deus e pertencem à sua família. A Nova Jerusalém é um quadro de perfeição no que diz respeito à medição, ao adorno e à glória. Este quadro revela um rio de vida que emana do trono de Deus e do Cordeiro, com árvores que produzem frutos de ambas as margens do rio. Com a maldição removida, os servos de Deus servem a Ele e ao Cordeiro. Este é o paraíso restaurado. Note a conexão entre a primeira criação, registrada em Gênesis, e a nova criação do céu e da terra no Apocalipse. No paraíso antes da queda, Deus comungava intimamente com Adão, ministrava-lhe instruções e fazia provisão para suas necessidades. Na nova terra, Deus habita com seu povo em íntimo companheirismo. Eis o tabernáculo de Deus com seu povo, ele habitará com eles. Depois da queda, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Na restauração, Deus habita com eles para sempre em seu tabernáculo. O jardim do Éden era um lugar sem medo, dor, pranto e morte. A nova criação é um lugar onde não mais haverá morte, nem tristeza, nem pranto, e nunca mais haverá dor. A segunda metade do capítulo é uma descrição da Nova Jerusalém, no tocante à sua santidade, perfeição, adorno e glória. Este retrato da cidade, descrita em linguagem humana, de tempo e espaço, expressa, ainda que inadequadamente, a beleza do novo céu e da nova terra. O fluxo um tanto desconexo do pensamento mostra que o escritor está tentando transmitir os detalhes da melhor maneira que pode. Não obstante, por todo o seu discurso, João desenvolve seu tema básico. Deus está com seu povo em um cenário santo e perfeito. Primeiro, versículo 1: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não mais existe. João recorre às escrituras veterotestamentárias, fazendo alusão a Isaías 65, 17 e 66, 22, onde Deus diz que criará novos céus e nova terra, e as coisas pertencentes ao passado não serão lembradas nem virão à mente. O apóstolo já havia observado que, da presença de Deus, terra e céu tinham fugido e seu lugar não mais foi achado. Ver comentário 20.11. Deus não aniquilará o céu e a terra para então criá-los novamente, do nada. Em vez disso, ele os transformará por meio de um processo que é o mesmo que fazer
com que os corpos decompostos dos santos, com que sejam semelhantes ao corpo glorioso do Senhor. Filipenses 3:21. Assim como o corpo de Jesus foi transformado em sua ressurreição, assim também na vinda do Senhor, os corpos de seu povo não serão aniquilados, mas completamente transformados e glorificados. A fusão dos elementos com fogo ocorre em preparação para a terra renovada, segundo Pedro 3:10. João escreve a expressão novo 9 vezes no Apocalipse, 4 delas aparecem no capítulo 21, 2 vezes. Este adjetivo comunica a ideia de algo que é novo, porém tem a sua origem no velho. O novo pacto é procedente do velho, o novo mandamento é procedente do velho. A Nova Jerusalém tem sua fonte na velha, e o novo homem é uma transformação do velho. E o novo céu e a nova terra têm por base o velho. Daí o novo céu e a nova terra que entrarão em cena na consumação não devem ser identificados com o segundo céu e a segunda terra. São qualitativamente diferentes do velho, porque retratam a santa e a perfeita morada de Deus a seu povo. Pedro, escrevendo sobre a destruição dos céus por meio do fogo, diz: Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro 3:13. Pedro visualiza uma renovação por meio do fogo, produzindo uma mudança do velho para o novo. João, porém, não escreve uma única palavra neste capítulo sobre um fogo destrutivo. A interessante frase "e o mar não mais existe" pode significar que, assim como as primeiras configurações do céu e da terra passam, também o mar não mais existirá com suas presentes fronteiras. Mas o termo mar também pode ter uma conotação figurativa, se referindo às aflições que o povo de Deus suportou em um mundo pecaminoso. João mesmo parece apontar para uma interpretação simbólica ao escrever uma frase paralela que reitera a mesma fraseologia: o mar não mais existe, e morte, tristeza, pranto e dor não mais existirão. Versículo 2: E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como noiva para seu esposo. João menciona de relance a cidade santa, pois no capítulo subsequente ele dá uma descrição detalhada desta cidade. O termo "a cidade santa" aparece no Antigo Testamento, em Neemias 11:1, Isaías 48:2 e Daniel 9:24, como uma designação de Jerusalém. Não obstante, o Novo Testamento salienta a expressão somente em Mateus 4:5 e 27:53. E no Apocalipse 11:2, a ausência desse termo no termo do Novo Testamento é significativa. Depois de rasgar a cortina que separava o Santo dos Santos do santo lugar, Deus não mais habitou no templo de Jerusalém, e sim na igreja. E note que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo não encheu o templo nem Jerusalém, e sim os apóstolos e todos os que se arrependeram e foram batizados. Atos 2:1-4. Paulo escreve que os crentes são o templo de Deus, porque nele seu Espírito habita. 1 Coríntios 3:16. O templo de Deus é a igreja, isto é, o corpo dos crentes. Por conseguinte, quando João usa o termo cidade santa no Apocalipse, ele insinua que a Nova Jerusalém é o lugar onde Deus está habitando com o seu povo. A Nova Jerusalém está descendo do céu, da parte de Deus. O escritor de Hebreus fala de uma Jerusalém celestial, Monte Sião e cidade do Deus vivo. 12:22, ver também 11:10 e Gálatas 4:26 e 4 Esdras 2, Baruque 4:2-6. Esta cidade projeta permanência, segurança, beleza e plenitude. Ela tem sua origem no céu e deriva de Deus, o qual se agrada em habitar com seu povo.
No Apocalipse, o nome Jerusalém ocorre somente aqui em 3:12 e é uma alusão não à capital de Israel, mas à cidade espiritual de Deus. Esta nova Jerusalém, que se encontra cheia do povo de Deus, desce à terra, razão pela qual o céu e a terra se fundem em um só. Ao descrever a intimidade de Deus e seu povo, João usa a metáfora de uma cerimônia nupcial em que uma noiva é preparada e adornada para seu esposo. Isaías 49:18. Quem preparou e adornou a noiva não pode ser a própria noiva, isto é, a própria igreja. Claro que não, é Cristo Jesus quem purificou e a apresentou a si mesmo, sem mácula, nem ruga, nem defeito. Efésios 5:26. A cerimônia nupcial está agora para ter início e a partir desse momento a noiva e o noivo estarão juntos para sempre. 3. E ouvi uma forte voz procedente do céu dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com o povo, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. A expressão uma forte voz ocorre com frequência no Apocalipse, implica que todos são capazes de ouvir a mensagem provinda do trono de Deus. João se omite em identificar essa voz, a qual pode ser a de Deus. Se presumirmos que ele tenta evitar o uso do nome divino, então notamos uma evidência adicional no versículo 5, onde João circunscreve o nome de Deus com as palavras aquele que está sentado no trono. Mesmo assim, a ênfase não está no que fala, e sim na jubilosa mensagem. A voz chama a atenção para a união de Deus e seu povo, expressa na imagem do tabernáculo veterotestamentário. João faz alusão à notória passagem em que Deus, falando sobre a aliança eterna com seu povo, diz: Porei meu santuário entre eles para sempre. Ezequiel 37, 26, 27. Este texto é um fio de ouro entrelaçado na estrutura da Escritura do princípio ao fim. Gênesis 17, 7, Êxodo 6, 7, Levítico 26, 12, Ezequiel 11, 20, Zacarias 2, 10, 2 Coríntios 6, 16, Apocalipse 21, 3. Esse fio é o amor que leva Deus a habitar com seu povo pactual. Numa passagem anterior, 3:6, João usou a ilustração da cena de Deus habitando em sua tenda celestial, grego Shenia, cercado por seu povo. O tabernáculo no deserto possuía o Santo dos Santos, no qual Deus habitava. O templo em Jerusalém possuía igualmente o lugar sagrado através da cortina, como a habitação de Deus, mas seja no deserto ou em Jerusalém, Deus e seu povo viviam debaixo de um mesmo teto. Note agora que quando Jesus veio, ele habitou entre seu povo. Literalmente, ele estendeu sua tenda entre eles. Este é também o caso da Nova Jerusalém, onde Deus e o seu povo vivem juntos em perfeita paz e harmonia. O povo o conhece perfeitamente, ama-o e o serve e desfruta eternamente de sua benevolência. A tenda simbólica na qual Deus e seu povo habitam não é um quadro de sua habitação sob uma cobertura temporária. O simbolismo aponta para o privilégio do qual seu povo desfruta em contraste com os santos da antiga dispensação. De seu meio, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, podia entrar no Santo dos Santos no dia da expiação. Agora seu povo está sempre em sua presença. A ênfase nestes versículos está posta em Deus, porque ele tornou possível aos seres humanos habitarem com ele em ser ele o seu Deus e estar com eles para todo sempre. A tradução literal do texto grego é: e eles serão os seus povos, enquanto que na maioria das traduções nos é transmitido o singular povo. Não obstante, o texto pressupõe que eles provêm de toda tribo, língua, povo e nação. Todos eles são recebidos como sacerdotes na presença de Deus. Portanto, este é o primeiro vestígio de que não existe templo em Jerusalém. Uma última observação: a frase "e Deus mesmo estará com eles" e uma reminiscência do nome dado a Jesus, Emanuel, que significa
Deus conosco, Mateus 1:23, Isaías 7:14. 4. E ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não mais existirá morte, nem tristeza, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esta é agora a segunda vez que João faz referência a Isaías, Jeremias 31:16. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto, como a mãe que se inclina e com ternura enxuga as lágrimas dos olhos de seu filho que chora. Assim o Senhor Deus se inclina para enxugar os olhos de seus filhos, que transbordam de lágrimas. Aqui temos um quadro notável das ternas misericórdias de Deus estendidas aos membros sofredores de sua família. Quando caiu em pecado, o gênero humano derramou lágrimas incontáveis, de tal modo que este mundo, com razão, pode ser chamado de vale de lágrimas. Derramar lágrimas é o resultado de angústia, opressão, perseguição, dor e morte. A morte exerce domínio sobre até o juízo final, mas tal domínio efetivamente chegará ao fim quando Deus e seu povo estiverem juntos. A literatura judaica também afirma que no tempo do Messias a morte cessará para sempre. Com a morte da morte, luto, pranto e enfermidade também desaparecerão, pois todos eles foram causados pela maldição do pecado que afetou a criação divina. Gênesis 2:17 e Romanos 8:20-23. Nenhum deles tem alguma parte na criação divina a ser renovada, o que será caracterizado pela paz e harmonia, alegria e jovialidade, prazer e deleite. Isaías 35:10. Aliás, as primeiras coisas terão passado e todas as coisas serão novas. Isaías 43:18. E aquele que assenta no trono disse: Eis que estou fazendo nova todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A frase que se assenta no trono é uma circunscrição do nome divino que lembra o cenário da Câmara do Trono, capítulo 4. É uma frase respectiva no Apocalipse e passagens veterotestamentárias. Evitando o uso do nome de Deus, João localiza no trono a origem da voz. Agora é Deus mesmo que fala e instrui a João, e não um anjo. Várias vezes de seu trono Deus dirige uma mensagem a seu povo. Porém, esta é a última vez no Apocalipse que ele faz um pronunciamento direto. Deus informa aos leitores do Apocalipse que ele está fazendo nova todas as coisas. Isaías 43:9, com a ausência das palavras todas as coisas. Aqui, porém, está o glorioso resultado do plano redentor de Deus, que se concretiza em Cristo, a renovação de todas as coisas. Note que Deus chama a atenção para o fato de que ele presentemente está fazendo isto, não que ele eventualmente o fará. Portanto, essa declaração é uma revelação direta do Deus que recria e, como tal, é um dos versículos mais importantes do Apocalipse. Deus renova os seres humanos pecaminosos através da obra de Cristo e os faz uma nova criação, 2 Coríntios 5:17. Além dos seres humanos, todas as coisas são renovadas. Esta é a promessa de Deus que aponta para a consumação, para a transformação do céu e terra e para a renovação de toda a sua criação. Uma vez mais, João recebe a ordem de escrever, para que o conteúdo do Apocalipse seja preservado para as incontáveis gerações. A razão para se registrarem estas palavras é que elas são fiéis e verdadeiras. Não são sons vazios de sentido, nem palavras que no tempo perdem seu significado, mas expressam a fidedignidade incondicional e perene. Deus, que em Cristo é o Senhor e Redentor deste mundo, honrará sua palavra, produzindo um novo céu e uma nova terra. As palavras fiéis e verdadeiras são reiteradas em 22.6 e comparar com 19.9. Versículo 6.
E então me disse: feito está, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ao que tem sede, dar-lhe-ei gratuitamente da fonte da água da vida. Letra A, feito está. Em seu estilo semítico, coordenado de começar quase toda a sentença com a conjunção é, João prossegue seu relato e registra as palavras que Deus fala. O primeiro item em grego, uma só palavra, gegonan, é traduzido está feito literalmente. Elas se tornaram realidade. O termo deriva não do verbo fazer, mas do verbo tornar-se. Esta palavra foi também expressa quando os 7 anjos derramaram as 7 pragas. Note, porém, a diferença dos 7 anjos derramando a ira de Deus sobre os ímpios e Deus verbalizando as palavras já foi feito, para anunciar a conclusão da criação do céu e terra. O primeiro compreende o juízo sobre os ímpios, o outro a renovação de todas as coisas. Deus verbaliza essas palavras como se tudo já estivesse renovado. E numa visão ele mostra a João seu cumprimento. Letra B, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Antes de tudo, as palavras eu sou se referem a Deus falando a Moisés, junto à sarça ardente perto do monte Sinai, para que ele voltasse ao Egito e levasse esta mensagem aos israelitas. Eu sou me enviou a vocês. Êxodos 3,14. Jesus reivindicou para si esse nome quando disse aos judeus: antes de Abraão existia eu sou. Daí tanto Deus quanto Cristo usam este nome. No Apocalipse, deparamos-nos com a mesma designação para Deus e para Cristo, pois ambos podem dizer eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ver comentário sobre 1:8. Deus, através de Cristo, tem o pleno controle de toda e qualquer situação, de modo que as palavras aqui expressas são uma fonte de conforto para os crentes que suportam dificuldade e perseguição por amor ao Evangelho. Do princípio ao fim, Deus é o soberano governante do universo que Ele mesmo criou e sustenta por seu poder. Ele é o Senhor do futuro, que aponta para além do juízo final, para uma nova criação. Ele é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Em Cristo, Ele é a palavra de Deus. Portanto, as palavras de Deus expressas nesta passagem se destinam a fortalecer a fé dos cristãos em sua perturbação e estresse. C. Ao que tem sede, dar-lhe-ei gratuitamente da fonte da água da vida. Em uma sentença grega, enfatizam-se a primeira e a última palavra. Aqui enfatizam-se tanto o pronome eu quanto o advérbio gratuitamente. Deus oferece a água da vida, que é a vida eterna, a todos quantos têm sede. Ele a torna disponível, livre de ônus. Isso é evidente à luz das palavras de Jesus expressas à mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. O Antigo Testamento interpreta a água espiritualmente como um dom gratuito de Deus. Por exemplo, em Isaías 55:1, Deus a oferece sem dinheiro e sem preço. Esse dom gratuito provém diretamente da fonte da vida, isto é, de Deus mesmo. Versículo 7. Aquele que vencer herdará essas coisas, eu lhe serei por Deus e ele me será por filho. O texto mira a presente realidade do povo de Deus vivendo para ele em um mundo de pecado e opressão. Sabe que Cristo já venceu a batalha, porém a guerra ainda não terminou. Todo crente deve lutar diariamente contra o pecado e o diabo e o mundo. E todos quantos seguem a Cristo recebem a promessa de vida eterna e de que herdará todas as coisas boas que hão de se manifestar. Hebreus 10:1. Este versículo consiste de duas partes, uma promessa de herança e uma alusão messiânica aplicada aos crentes. Primeiro, o verbo herdar ocorre somente aqui em todo o Apocalipse.
e doutrinariamente está em plena harmonia com os ensinos de Paulo. Por exemplo, Paulo confiadamente escreve: ora, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. Nós, como seguidores de Cristo, herdamos todas as bênçãos de um novo céu e uma nova terra. Para nós é inquebrável o elo entre ser filhos de Deus e ser herdeiros. Enquanto Jesus é o Filho unigênito, somos filhos e filhos adotados. Enquanto Jesus herda todas as coisas, Hebreus 1,2, nós somos co-herdeiros que partilham de todas as suas bênçãos. 2 João cita 2 Samuel 7,14, porém modifica a fraseologia para adaptá-la ao seu propósito teológico. A promessa de Deus, dada por meio de Natã ao rei Davi acerca de Salomão como seu sucessor ao trono, profeticamente apontava para o Filho de Deus. Eu serei seu pai e ele será meu filho. No Apocalipse, porém, João escreve: e eu lhe serei por Deus e ele me será por filho. Note que ele substitui a palavra pai por Deus, porque em Cristo Deus nos adotou para sermos seus filhos e filhas e nos fez membros de sua família. Comparar 2 Coríntios 6,18. No Apocalipse, João nunca chama Deus de pai dos crentes, no entanto, ele é o pai de Cristo. Tá vendo? Então aqui, ele mesmo ele fala aqui, em Apocalipse, João nunca chama Deus de pai dos crentes. Versículo 8. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos detestáveis, aos assassinos, aos fornicadores, aos feiticeiros, idólatras e aos enganadores, sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Uma vez mais entra em cena o contraste entre o povo de Deus e os ímpios. Os versículos precedentes foram dirigidos aos santos na terra que são perseverantes. Este versículo, porém, lista as pessoas a quem Deus condena ao longo de fogo e enxofre. Em suma, este segmento olha diretamente para a renovação de todas as coisas e, ao mesmo tempo, focaliza a atenção na realidade desta era pré-consumatória. Este duplo enfoque também ocorre em duas passagens adicionais. Aqui João lista um longo catálogo dos que não fazem parte do reino de Deus. Letra A, os covardes. Os primeiros são os indecisos, são postos no topo da lista em contraste com todos os crentes da terra que sofrem perseguição e dificuldades por causa de Cristo. Em vez de viverem uma vida de dedicação ao Senhor, temem o perigo e fogem das consequências de confessar o nome de Jesus. São as pessoas a quem João descreve como aqueles que nos abandonam, os quais não fazem parte da nossa companhia. 1 João 2,19. B. Os incrédulos. Tais pessoas se assemelham aos covardes no fato de que são infiéis a Deus e a seus mandamentos, e por isso se entregam ao cepticismo e ao agnosticismo. Enquanto as palavras de Deus são fiéis e verdadeiras, as deles são precisamente o oposto, são indignas de confiança. C. Os detestáveis. Este termo grego, ebdeligmenoi, com seus cognatos, aponta para aquelas pessoas que se deixam poluir pelo mundo. Vão após o estilo de vida que é diametralmente oposto ao ensino bíblico e torna-se uma abominação aos olhos de Deus. Eles cultuam a besta. 17:4. D. Os assassinos. João menciona esta palavra duas vezes aqui e
em 22:15. Mas o conceito dos inimigos derramando o sangue do povo de Deus aparece reiteradamente. Os santos são mártires por causa de Cristo. Letra E, os fornicadores, pessoas imorais, os pecados de homicídio e imoralidade sexual são frequentemente conectados como um pecado que leva a outro pecado. Se a prostituição era galopante nos dias de João, assim também é hoje. A fornicação é a ordem do dia, e assim também se dá com o adultério. O mundo está gradualmente se afundando no mais profundo pântano da imoralidade sexual, inclusive a homossexualidade. Letra F, os feiticeiros. O termo grego pharmakoi deu origem ao derivativo pharmacie, 22:15, e as palavras relacionadas em 9:21, 18 e 23. A palavra significa o uso de drogas para encantar pela prática de feitiçaria e enganar as pessoas. Êxodo 22:18, Levítico 20:6. Deus condena as fórmulas mágicas e a feitiçaria. Ele ordenou a Moisés que matasse os que consultassem os adivinhos, e o profeta Naum associa mágica e a feitiçaria com a imoralidade sexual. Deuteronômio 18, 10, 12, Naum 3, 4, respectivamente. G. Os idólatras. Paulo escreve que a idolatria e a feitiçaria são obras da carne, Gálatas 5:20. E João põe os idólatras, os mágicos, os fornicadores e os homicidas fora dos portões da Nova Jerusalém e os entrega à condenação eterna. Letra H. Os mentirosos, todas as pessoas que trocam a verdade pela mentira. Deus despacha com outros pecadores para o lago de fogo e enxofre. São para sempre separados do Deus vivo e sofrem a segunda morte. 2. A Cidade Santa. Este segmento mostra claramente, em primeiro lugar, a abordagem cíclica de João, reiterando a referência à noiva, à esposa do Cordeiro e à Nova Jerusalém. E em segundo lugar, em fraseologia quase idêntica, João demonstra o contraste entre a grande prostituta e a esposa do Cordeiro, a besta blasfema e a cidade santa. Aqui está o paralelo desses dois segmentos. Apocalipse 17, 1-3. E um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Apocalipse 21, 9-10. E um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. 17, 1-3. Veio e me falou dizendo: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta. E ele me levou ao deserto no espírito. Ali vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate cheia de nomes de blasfêmia. E no 21, 9-10 está: veio e falou comigo e disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me levou no espírito a um grande alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Versículo 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas falou comigo e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva e a esposa do Cordeiro. O paralelo supramencionado parece indicar que João está se referindo ao mesmo anjo que lhe falou anteriormente. 17:1. Ali o enfoque era a grande prostituta que recebeu de Deus julgamento e castigo, mas aqui é a noiva do Cordeiro. O contraste é notável e pintado em cores vivas. Esse anjo vestido de linho puro resplandece e com uma faixa de ouro em torno de seu peito derramou a taça da ira de Deus sobre Babilônia Grande.
Agora ele é privilegiado em revelar a João a glória da cidade santa, a Nova Jerusalém. A grande prostituta que está montando a besta personifica a cidade ímpia da Babilônia Grande. A prostituta é solteira e é destruída pela besta e seus seguidores. Como esposo, porém, o cordeiro supre sua esposa de tudo o que ela necessita, honra com grande respeito e a adorna com vestes atrativas e acessórios de grande beleza. Nos versículos restantes do Apocalipse, o cordeiro é mencionado 7 vezes. João é convidado a prosseguir com o anjo que se prontifica a mostrar-lhe a noiva, a esposa do cordeiro. As palavras noiva e esposa não devem ser lidas como se as bodas já tivessem se concretizado. Comparar 19, 7. Mas antes como um noivado judeu de uma mulher com um homem do primeiro século. A cerimônia de noivado era equivalente às próprias bodas, desde que se entenda que o casal não mantinha relações sexuais durante o período entre o noivado e as núpcias. Durante esse período intermediário, a noiva era considerada como já sendo esposa de seu futuro esposo. Isso significa que a igreja já é a esposa do cordeiro, ainda que as núpcias ainda não tenham se concretizado. A imagem usada neste contexto deriva de Isaías 61:10, onde o profeta se refere aos noivos, quando o noivo adorna sua cabeça e a noiva realça sua aparência com joias. O que o anjo revela a João não é a beleza de uma jovem em preparação para as núpcias, mas a cidade santa, a Nova Jerusalém descendo do céu. A Jerusalém que do céu desce à terra é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que agora desce numa visão no tempo apropriado e na realidade. A beleza desta igreja não se fará evidente até que o Senhor regresse em glória. Esta é a imagem da cidade santa e da noiva supramencionada que traz os habitantes da Nova Jerusalém a seu Senhor, a uma comunhão inseparável de esposo e esposa. 10. E ele me conduziu no espírito a um alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. A profecia de Ezequiel ensina que o Espírito Santo reiteradamente tomava o profeta e o elevava. Assim o Espírito levou Ezequiel a Jerusalém, a Babilônia, ao vale de ossos secos e ao templo do Senhor. Ezequiel